Ensinamentos de Meixo Sama, do livro Evangelho do Céu, Iniciação. Eliminação de máculas. Todos os sofrimentos são purificações através das quais se eliminam as nuvens do corpo espiritual. Há, porém, uma diferença enorme entre a penitência e o ascetismo praticados pelos religiosos existentes e os infortúnios que batem à porta sem que ninguém os busque. Aqui eles são procurados de uma forma consciente, isto é, a pessoa faz questão de sofrer intensamente para elevar-se, enquanto da purificação não há como fugir. Além de ser uma maneira muito melhor de aprimorar, extingue mais facilmente as nuvens do corpo espiritual, possibilitando ao ser humano enxergar claramente a realidade. Como consequência, abre o Satori, o que significa, em síntese, saber distinguir o verdadeiro do falso. A messiânica, que pertence à era do dia, ensina a não haver necessidade de penitência ou ascetismo para eliminar as máculas e modificar o pensamento. Basta queimar, através do jorei, as toxinas e as nuvens espirituais acumuladas, que a alma acaba sendo poluída e o homem adquire Teshiko Shokaku, sabedoria. Despertar para a vontade de Deus. Em sua essência, o ser humano nasceu com a missão de criar um mundo ideal planejado por Deus. Quando então alguém se esforça para cumprir o que a vontade suprema determinou, fica livre de doenças e demais sofrimentos, para poder executar o seu trabalho com alegria. Também por isso, ao contrair alguma moléstia, cura-se imediatamente. Embora todos os homens tenham nascido com toxinas hereditárias e adquirido outras no decorrer da vida terrena, o que lhes traz inúmeros transtornos, ao se dedicarem à obra divina, são agraciados com purificações rápidas e se tornam mais saudáveis. Acontece assim para que a concretização do plano divino não seja interrompida. Fiquem, pois, sempre despreocupados e realizem o seu trabalho com firmeza. Ignorando, contudo, a importância da purificação, muitos empregam toxinas, denominadas remédios, para refrear as suas doenças. Por isso, desviando-se totalmente da verdade, não se curam e ainda acumulam mais impurezas no corpo. Para se corrigirem tantos erros, é necessário ficar bem claro que o organismo precisa estar constantemente sob a ação de uma limpeza realizada através da doença, bem como por meio de todos os demais infortúnios que se acometem sobre a vida humana. Partindo desse princípio, terão moléstias nos olhos, por exemplo, aqueles que pecarem enganando os outros pela visão. Sofrerá distúrbios auditivos quem proferir palavras que firam os ouvidos do próximo. Poderá também enfrentar doenças na língua ou relacionadas à fala. Do mesmo modo, dores de cabeça são sentidas por quem as causou aos outros. Problemas nos braços atacam aqueles que os utilizam apenas em proveito próprio. Da mesma forma, outras doenças poderão surgir de acordo com a lei da sintonia, que determina o aparecimento de uma ação purificadora nas partes do corpo onde se verificar o acúmulo de toxinas ou de máculas espirituais. Boa noite, boa semana a nós, né? Agora a vida continua, né? Agora a vida continua. É engraçado, as pessoas se preocupam tanto com essa parte, né, de esportiva, né? E tanta coisa acontecendo por aí, né? Como na Venezuela lá, que teve o terremoto, né? E a gente acaba se distraindo com o outro lado. Também a gente precisa, às vezes, dar uma refrescada, né? Só que a gente acaba dando muita importância, às vezes, para aquilo que não tem necessidade, né? Estava vendo um filme ontem, e o filme ontem era um religioso, né? E
falando dessa parte de autoflagelo, né? Que fala agora aqui no ensinamento. Se ele fazia as coisas erradas, e depois ele tirava a camisa, pegava o chicotinho e ficava, sabe? Aí depois fazia a coisa errada de novo e pegava o chicotinho, né? Ele não parava de fazer a coisa errada. O chicotinho, você entendeu? É que ele faz as coisas erradas, recebe jorei, aí daqui a pouco sai, faz errado de novo, recebe jorei, entendeu? Então, era do dia, é para a gente estar fazendo menos errado, cada vez menos errado. Né? No sábado, nós fomos até o sítio Miracatu. Né? E é interessante, é muito interessante, quando você sai desse ambiente urbano e você vai para aquele ambiente rural. Você começa a ver os passarinhos de vários tipos, aquele cantar dos passarinhos, um ar diferente, uma natureza diferente. E é interessante, como o Mestre Sama fala, né, como aquilo traz uma paz no espírito tão grande, mas tão grande. Né? Nós saímos daqui, o quê? 7 horas da manhã, quando foi umas 3 horas da tarde, nós saímos de lá, voltamos, chegamos aqui umas 5 e pouquinho, né? Passamos o dia lá e plantamos algumas flores, compramos pezinhos de cacau para plantar, fomos ver como é que está a plantação. Agora tem uma pequena hortinha lá, o senhor que ajuda a gente lá, ele está fazendo uma pequena hortinha, então acredito que em breve a gente vai ter umas alfaces lá de Miracatu. Né? Então esse é um esforço, né, que nem o Mestre Sama fala. Às vezes a gente tem que fazer um esforço para aquilo que é mais importante. Porque qual que é o objetivo, né? Que a gente faz um esforço lá em Miracatu, é ter comida de qualidade, que a gente sabe a procedência. Porque muita comida que tem por aí, a gente não sabe a procedência. Mesmo a pessoa falando que é orgânica, eu já vi gente vendendo tomate na feira dizendo que era orgânico. Mas não era orgânico, é porque ele estava todo cheio em caixinha assim, sabe? Aí o cara fala que é orgânico, mas por que é orgânico? Né? Aí a pessoa vende ovo caipira. Bom, ovo é caipira, tudo bem, a galinha ciscou. Mas que tipo de ração está se dando para aquela galinha? Está dando ração de poedeiro? Não adianta nada, né? É menos ruim, mas é ruim. Não quer dizer que não é ruim. É ruim. Isso é menos ruim que o outro. Né? Mas também é ruim. Então, a gente tem que se esforçar para essas coisas. A gente poderia ter um galinheiro lá, mas a gente não tem hoje ainda uma pessoa que fique lá direto para cuidar de um galinheiro. Então, é um esforço que a gente faz sempre oração para que apareça um messiânico, um casal de messiânicos que querem morar lá, né? Vai morar lá, não paga água, não paga luz, não paga telefone, não paga internet, né? Vai lá, brincar na terra lá um pouquinho, e é tão gostoso. A gente vai lá, planta um pouquinho, a gente volta bem leve, né? Então, nessa quinta-feira, a gente vai estar indo lá de novo, se alguém quiser ir para conhecer, para ir fazer jorei nas plantinhas, não precisa pegar nem chave. Vai lá, conhece, passeia, respira, vê o local, vê a possibilidade de produção que existe no local. A possibilidade de produção que tem no local é para trazer coisa de caminhão, que tem terra, tem espaço, entendeu? Mas falta mão de obra para a gente tentar fazer as coisas, né? Então, aos pouquinhos a gente vai lá, faz um pouquinho, passa a orientação para o senhor que está lá, ele faz um pouquinho, a senhora dele está cuidando da casa lá, porque a casa estava ficando muito suja, agora a casa está toda limpinha, chega lá, a casa sempre está limpinha, está arrumadinha, e a gente está fazendo esse esforço justamente para poder ter. Se o sítio fosse aqui do lado, era melhor, mas a gente não tem terra, a gente mora numa região
diferente de outras localidades. A gente conversa com pessoas que moram no interior. No interior, você anda 10 minutos, 15 minutos, você já está na área rural. Nós não temos área rural em Santos. Não tem jeito. Posso plantar em cima do prédio. Né? Quem tem um quintalzinho, planta alguma coisinha, mas consegue plantar o quê? Tempero, normalmente, não dá para fazer muita coisa, né? Então, esse esforço que a gente vai fazendo para poder mostrar para a comunidade em geral que é possível você produzir alguma coisa sem precisar ficar colocando um monte de adubo. Eu estava com o Robson lá atrás agora há pouco, a gente estava vendo como está bonito o Antúrio lá. Entendeu? Tão bonitinho que está, ele está com uma cor tão viva, tão linda. Não põe nada naquela terra. O que tem naquela terra? Não tem nada. Então dá para produzir flor? Dá. Dá para produzir comida? Dá. Mas precisa de dinheiro e mão de obra para poder a coisa acontecer. Agora precisa também ter o sentimento das pessoas que querem, né? Ir lá, deixar um pouquinho do sentimento para aquelas plantinhas. Os palmitos estão bonitos, crescendo, o novo palmito lá que plantou já está tudo assim, bonitinho, crescendo, né? E a mandioca está macia, essas mandiocas que estão vindo, né? De vez em quando a gente consegue trazer uns cachinhos de banana, às vezes tem maracujá. Então a gente vai assim, plantando, vendo o que a terra aceita, o que ela dá. Só que se tem alguém lá diariamente cuidando, é mais fácil. A pessoa que vai lá, 2, 3 vezes por semana, meio período lá, cuida e vem embora, né? Então a gente está procurando agora, e com mais frequência, a gente sempre às vezes tem a dificuldade de carro, né? Mas a gente já decidiu que agora a gente aluga carro e vai, entendeu? Quando não tiver nenhum membro que tenha carro, que se disponibilize aí junto com a gente aluga um carro e vai, para poder trazer as coisas. E é tão gostoso quando você pega e coloca no altar as coisas que foi plantada. Não compramos, no começo a gente comprava, a gente ia na feira, na feirinha de orgânico, comprava para poder pôr no altar. Agora a gente traz e normalmente ainda sobra para o pessoal que quiser poder ter. Então esse esforço que a gente está fazendo. Então, quinta-feira agora, eu nem sabia que era feriado, mas é feriado, né? Então, quinta-feira agora a gente vai lá para o sítio, tem espaço no carro, se alguém quiser ir, a gente vai fazer um bate-volta, vai sair daqui tipo 7 horas, e quando for umas 5 horas a gente está de volta, tá? E quem não puder ir, a gente está, vou conversar com o ministro Márcio, com a ministra Silvia, tive a ideia agora, a gente abrir a igreja para limpeza para o culto. Tem a quinta e o sábado, porque tem pessoas que não podem vir no sábado, então a gente abrir na quinta-feira para a pessoa que não pode vir no sábado, vem na quinta-feira para a gente deixar a igreja bonitinha para o dia do culto. Tá bom, gente? Obrigado, fiquem com Deus.